está ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Quero convidar os amados por de pé. Vamos fazer uma oração a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, nós damos início, Senhor, nessa reunião de adoração, nesse culto de louvor ao Senhor de adoração. Que o Senhor receba diante de Ti, e assim receba o nosso louvor, nossa adoração. Abençoa nessa noite a nossa alma, Senhor, com a Tua presença, com a Tua palavra. Deus querido, vem operando em cada um nessa noite, em cada coração, em cada vida nessa noite, em cada família, Pai. Vem abençoando, Senhor, vem dando vitória em cada necessidade, em cada causa. Deus vem operando no nome de Jesus. Nós te pedimos pela sua bondade, pela tua misericórdia. Deus grande, Deus socorro. O Senhor é o Deus da nossa salvação. Seja glorificado o teu nome. Inibe todo o intento do mal e opera a maravilha no meio do teu povo. No nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Glória, glória a Deus. Vamos estar louvando o nome do Senhor. 485 nossa. Glória a Deus. Glória a Jesus. Estou andando para o céu, onde os santos já estão. Estou alegre e satisfeito. Minha pátria é Sião, morte lá não entrará. Que alegria ali será. Oh, glória, aleluia. Meu desejo está no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia. Meu desejo está no céu. E alegria ali será. Estou andando para o céu, onde as ruas de ouro são. Estou alegre e satisfeito. Tenho ali feliz mansão. Meu Jesus lá está, que alegria ali será. Oh, glória, aleluia. Meu desejo está no céu e satisfeito. Ali será. Estou andando para o céu, onde reina luz em paz. Estou alegre e satisfeito. Gozo santo e veraz, todo crente ali terá. Que alegria ali será. Oh, glória, aleluia. Meu desejo está no céu. Estou alegre e satisfeito. Oh, glória, aleluia. Meu desejo está no céu. Que alegria ali será. Estou andando para o céu, para ver meu Salvador. Estou alegre e satisfeito. Cantarei o seu louvor, pois minha alma alegre está. Que alegria ali será. Oh, glória, aleluia. Meu desejo
vencerá. Aleluia. Oh, aleluia. Deus bom. Deus de glória. Vai para o 159. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado ao Senhor, aleluia. Glória a Jesus. De Deus muito firme são as promessas, mais firmes que as montanhas são, quando o socorro terrestre cessa, os de Deus não falharão. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fé que falta nos teus apertos, nossas promessas, descanso em paz. No mês tentado, estou bem certo que Cristo auxílio quebrar. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Se a fome arde, se extingue a vida, e quer a morte te arrebatar, nas suas promessas terás guarida, mas não te parte abrigar. De Deus muito firme são as promessas, Falhando tudo, não falharão. Se as estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Promessas temos e ao céu de gozo virá levar-nos o Rei Jesus. Então ao crente fiel corajoso dará coroa de luz. De Deus muito firme são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Oh, maravilha! Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Deus seja louvado. Glória a Deus. Deus seja engrandecido para sempre. Glória a Quero convidá-los, se for de pé. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos estar, aleluia, lendo a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo de número 1, e o versículo de número 27. Glória a Deus. Até o 30. Glória a Jesus. Glória a Deus. Livro de Filipenses, capítulo 1, e o verso de número 27. Versículo 27. Glórias ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus.
Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 1, o verso de número 27. Diz assim: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Eu vou ler, então os irmãos acompanhem, então, para ficar melhor a leitura. E em nada vos espanteis dos que resistem, porque para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto é de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tende visto, e agora ouvis estar em mim. Glória a Deus. Somente até aqui. Sequência do texto. Glória a Deus. O irmão pode marcar aí, depois os irmãos podem estar lendo na sua casa, texto melhor, os irmãos entenderem melhor o que Paulo está falando, que é muito importante para a nossa vida aqui, tá bom? Glória a Deus. Nós vamos fazer a oração da fé. Algum pedido especial de oração? Eu peço oração pela dona Geni, pela Cíntia, sua filha. Peço oração pelo seu Rui, que nós sempre pedimos aqui oração, que ele teve uma sequência de AVC, e o corpo dele ficou paralisado e com a boca torcida, não conseguia falar. E hoje eu conversei com ele, claramente lúcido, totalmente lúcido, e claramente falando muito bem, sem embaraço. E eu continuo pedindo oração por ele. Eu fiquei muito feliz de conversar com ele. Ele alegre, tranquilo, ficou feliz de me ver. E eu fiquei feliz de ver o que Deus está fazendo na vida dele. E também continuo pedindo oração pelo seu Cosmo, pelo seu Zé, nossos vizinhos ali, pessoas já idosas e estão com problema de saúde. Essa oração por eles. E mais algum pedido de oração para nós orar? Jonas? Pelo diácono José Luiz, da igreja do Congregando, que ele pegou da próstata para a recuperação, e Deus assim estabelecer essa. Vamos orar pelo diácono José Luiz. Glória a Isso Jesus. também pela igreja da Giane, né? A Marinara, a esposa, a família. Sim, vamos orar. A gente passou lá na casa da Marinara, estava tudo aceso lá, né? Não sei o que está acontecendo, eles desaparecendo mais, mas para que o Senhor venha dar força para eles Sim, voltarem. vamos orar. Vamos orar também pelos irmãos lá do Pernambuco, não, Alagoas. Lucineide e a família dela. Vamos estar apresentando ao Senhor. Deus venha Da Marinira, né? Que perdeu aquele senhor lá. A gente orou. Sim, a dona Geni e a Cíntia já pediu oração. Vamos apresentar também a família da nossa saudosa irmã Maura, né? Sim. Deus já vamos apresentar os filhos dela, filhos e tudo, né? Netos, né? Os netos, filho, netos, netas, né? Também esse que tem, né? Vamos apresentar todos. Que Deus venha fazer uma grande obra nessa família, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome maravilhoso do Teu Filho, no nome de Jesus, nós levamos, Senhor, em oração
unindo a nossa fé no mesmo propósito, Senhor. Meu Deus, toda a igreja agora orando, apresentando ao Senhor esses pedidos de orações, essas causas, Deus, pelas quais nós intercedemos por elas. Que o Senhor coloca as tuas mãos, Senhor, tuas mãos de poder, a tua misericórdia, venha dando vitória, Pai. Cada pedido de oração, venha dando vitória, coloca as tuas mãos, venha curando aqueles que estão enfermos, venha salvando, venha dando força àquele que está fraco, venha rompendo as barreiras, rompendo os impedimentos que tem impedido, Senhor, a pessoa de caminhar, de vir para a tua casa, venha jogando por terra os empecilhos, venha restaurando a vida espiritual, venha restaurando famílias, em nome de Jesus. Apresentamos, Senhor, a família, Senhor, ó Deus, irmão, a família, todos os seus filhos e netos. Apresentamos ali, Senhor, Deus querido, ali, dona Genia, Cíntia. Apresentamos, Senhor, irmão Luiz. Apresentamos ao Senhor, Deus poderoso, aí, Ana, Marimar, família. Apresentamos, Deus querido, diante de Ti, a nossa casa, a nossa família, a nossa necessidade familiar, nossa necessidade pessoal. Coloca as tuas mãos de poder, Senhor. Coloca as tuas mãos na tua misericórdia, Deus. Deus operando milagre, Deus operando maravilha, Deus da providência. Deus entra nas causas, Senhor, aonde o inimigo está se andando, aonde o inimigo está colocando empecilho para o teu servo não receber a bênção, para a tua serva não receber, aonde os demônios estão agindo, Pai. No nome de Jesus, nós repreendemos toda a ação do mal, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Que a vitória chegue ao teu servo, à tua serva, para a glória do teu nome. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Vamos ouvir o irmão Laio louvar Deus comigo. Pode ser? Glória a Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, aleluia, as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu aleluia. Te agradeço pela honrada igreja com a paz do Senhor. Amém. Santa Igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Deus. A vida tem tristezas mil, nem tudo é um céu de anil, mas contra a luz Aleluia, Deus. há um caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for e te esqueceres do Senhor, necessitando um Salvador, há um Aleluia. caminho só. Confia em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confia em Deus, que Ele
nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvides, mas confia em Deus. Graças a Deus por cuidar de nós. Aleluia, Jesus. Obrigado, em nome de Aleluia, Deus. Maravilha, glória a Jesus. Vamos ouvir também, irmão José? Pode ser? Oh, aleluia. Glória a Deus. Depois nós vamos ouvir a irmã Neide. Pode cantar um louvor? Depois nós vamos ouvir um louvor com a irmã Neide. E nós vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Aleluia. E vamos ouvir a palavra do Senhor. Vamos aproveitar, né, o conferencista aqui que está com a gente. Paz e Aleluia. Amém. Amém, Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus, meu Deus, aleluia. Oh, glória. Glória a Jesus. 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Aleluia. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Aleluia. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Só até aqui, amados. O que eu entendo aqui, irmãos, se a gente não tem amor pelo próximo, também é em vão a nossa caminhada para a igreja, né? Pois sem o amor, nada nós conseguimos fazer, não conseguimos agradar muito a Deus, né? Só até aqui, amados. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Falar o que, né? Por uma palavra dessa. Sabe o que nós precisamos fazer? Por uma palavra dessa? Fala assim comigo. Fala assim: Senhor Deus, eu preciso amar mais. Senhor, me ajuda. Senhor, que o amor que foi derramado no meu coração, ele venha se revelar através da minha atitude para com os meus próximos. Em nome de Jesus, me abençoa aqui, Senhor. Glória a Deus, maravilha. Maneide. Glória a Jesus. Quando a irmã vai estar louvando a Deus, nós vamos adorar o Senhor com nossas ofertas. Sempre trouxe uma oferta para ajudar na despesa da igreja, na obra do Senhor. Então, chegou a hora de nós abençoar a obra do Senhor. Salve a igreja com Oh, aleluia! Glória a Deus! Já escuta que eu para cantar sentindo falta do instrumento na mão do Maria, que machucou o dedo, mas que isso não se repita, Deus deu 2 mãos e 10 dedos, 19. Eu quero ler em Efésios 1, Glória a Jesus! 17 a 19, que diz: Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Oh, maravilha! E é com tantos conceitos de busca pelo conhecimento do nosso Senhor Jesus,
a nós que nos foi apresentado, nosso Senhor Jesus, eu quero louvá-lo porque em um dado momento Ele se revelou a mim, como a todos nós. Ele falou aos nossos corações e o ID se fez um grito não momentâneo. O ID se estabeleceu como uma regra, como uma urgência nos nossos dias. Então, aquilo que nós recebemos do Senhor, não deixemos parar dentro de nós como um gozo pessoal. Façamos por onde quem não conhece o Senhor também participe da sua graça infinita e das suas misericórdias. Aleluia. Me lembro, Senhor, daquele momento sublime, Senhor, foi real alimento num sonho bom. Falaste comigo, ó Pai, tal prazer não me esquecerei jamais. Aleluia. Ouvi tua voz e é por isso que aqui estou. E ao povo teu falarei o que queres, Senhor. Falarei o que queres, Senhor. Aleluia. Falarei o que queres, Senhor. Eu direi o que penso de ti, meu Pai. Minha voz é pra te exaltar mais e mais. Se hoje sou feliz, como nunca jamais eu pude ser. Ó Senhor, como posso calar minha voz se ela expressa o que existe entre nós, o que existe entre nós, Deus de amor. Maravilha, Deus. Eu direi, precioso é tu descente Aleluia, Deus. do Senhor, Deus tremendo. esse gozo que não tem fim e o poder que o Espírito Santo dá. Aleluia, Deus. Ele é real e ainda entre nós está, pois quem quiser fluirá dessa doce Aleluia, porção Deus. e no interior águas vivas fluirão. Águas vivas fluirão, águas vivas fluirão. Eu direi o que sinto de ti, meu Pai. Aleluia, Deus. Minha voz é pra te exaltar mais e mais. Se hoje sou feliz, como nunca jamais eu pude ser. Ó Senhor, como posso calar minha voz se ela expressa o que existe entre nós, o que existe entre nós. Aleluia, Deus. Deus de amor. Aleluia. Deus de amor. Glória a Deus, glória a Cristo. Amém. Maravilha. Glória a Jesus. Deus seja louvado. Vamos fazer uma oração ao Senhor. Glória a Deus. Quero apresentar o diácono Jonas, nosso amigo,
leitura dessa noite também, nos honra, do irmão Bento, da irmã Josefa, né? Da hora de estar com a gente. Isso é uma alegria muito grande receber. Sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus, irmão Jonas. Glória a Deus, estamos felizes em Deus conosco. Glória a Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, continua nos abençoando, Pai. Agora, Senhor, usando a vida do teu filho, que vai ministrar-nos a palavra que o Senhor já colocou no seu coração. Deus, no nome de Jesus, usa a vida do teu servo. Meu Deus, Espírito Santo, venha dirigir, venha conduzir, para que a tua vontade, a tua palavra, ela seja escrita na tábua do nosso coração nessa noite. No nome de Jesus, pedimos a tua bênção e te agradecemos. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia a Deus. Eu saúdo a igreja na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podem assentar e tomar assento, fiquem à vontade, você está na casa do Papai que está nos céus. Meus queridos, eu quero aqui, primeiramente, antes de iniciar a pregação, eu quero aqui agradecer primeiramente ao nosso Papai que está no céu. A Ele honra e glória e adoração hoje e sempre, para todos, sempre. Glória seja dada ao nosso Senhor. Quero agradecer a Deus por esta rica oportunidade. Quero aqui também imensamente agradecer ao meu pastor, que conversando com ele falou: vai, meu querido, vai pegar o pedido de autorização dele. Ele disse: vai debaixo da bênção. E nós aqui estamos. Quero agradecer também imensamente ao nosso irmão Laruto, que tem conversado comigo para vir pregar. E ele falou com o pastor, e aí a gente combinou. E nós estamos aqui nessa quinta-feira para essa árdua missão, mas que é muito bom estar aqui em cooperação nesse culto. E hoje, ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Eu poderia resumir este culto hoje e até dizer que este culto de hoje, se ele tivesse se encerrado, não teria faltado, digamos assim, a palavra. A palavra, ela é prioridade. Sabe por quê? Eu poderia dizer que eu já estaria por satisfeito que a palavra foi ministrada, porque nós ouvimos falar aqui em conceitos. Nós ouvimos falar aqui, a nossa irmã que está ali sentada, falou do amor de Cristo. E o nosso irmão Paulo, nosso pastor Paulo aqui, ele disse da seguinte forma: a questão de esse amor. Inclusive nós até repetimos a oração a qual o irmão Paulo estava fazendo, né? Ele disse que o amor que está em nós, que precisa ser demonstrado, ele precisa sair de dentro de nós. Então, o conceito de servir ao Senhor, o motivo de servir ao Senhor, e uma leitura que foi feita aqui um pouco antes também, olha que coisa, que maravilha, está aqui em Filipenses, que o pastor leu. Isso aqui não vai ser o texto da nossa pregação. O versículo de número 28 do capítulo de número 1 aos Filipenses, não precisam abrir, eu só vou ler que o pastor já leu, e vou parar aqui nesse versículo, e daqui a pouco nós já estamos no texto agora nós vamos pregar, que diz assim, não sei se os irmãos lembram e prestaram atenção, é Deus falando conosco, e diz assim, aos Filipenses capítulo 1, versículo número 28, somente esse versículo, que diz assim: e em nada vos espanteis do que existem. Que resiste, ou que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto é de Deus. Existem muitas pessoas, irmãos, que resistem ao Evangelho. Muitas pessoas. E vão ficar porque resistiram ao Evangelho. Ou seja, a palavra veio, mas essas pessoas
ficaram aqui extasiadas, ficaram estagnadas, paradas. E o Evangelho que muda a vida do mais vil pecador. Nós vemos pessoas que estavam no tráfico, na prostituição propriamente dita, prostituição de prostituição. Prostituição também relacionado com Deus. E a palavra chegou. Algumas pessoas aí fora entregaram um folhetim e disseram assim: olha, Jesus ele tinha um plano na sua vida. Talvez essa mensagem não é a suficiente de você entregar um folhetim de Jesus te ama, mas em muitos tem surtido efeito. Quando nós saímos para evangelizar, se você disse que aquela pessoa que está ali na sua frente, que você falou, você poderia me ouvir um pouco, é a palavra de Deus, você aceita, você recebe. Aqui tem um folheto contendo aqui a palavra de Deus. Você tem que estar disposto ali para parar um pouquinho mais e para falar se aquela pessoa te der atenção. Muitos vão pegar aquele papelzinho, vão jogar no chão, outro talvez pega e ali acha uma porta de salvação que é Jesus Cristo de Nazaré. Uma pergunta antes de entrar no tema, e justamente parece que tudo está levando para essa mensagem. Eu ia pregar hoje, eu estava pensando em pregar em 1 Tessalonicenses, e no outro dia, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, eu em casa, hoje, o Senhor colocou no meu coração essa mensagem. É lógico que eu estudei para poder estar aqui ministrando, mas o Senhor colocou essa mensagem, a qual hoje você vai entender aqui o propósito dessa mensagem. Eu gostaria que você prestasse muita atenção para que você não esteja disperso ou despercebido da palavra de Deus. Tudo o que foi falado hoje aqui, do conceito do amor por dentro para fora, sem o amor, se eu não tiver amor, eu fico de fora, eu vou ficar de fora, seria como um sino que tinha. Para nada mais serve para somente alertar, e muitas vezes, se não for tocado, não serviu para nada. Como você deve seguir a Cristo. Aleluia. Como? Nós encontramos um texto sagrado que nos explica como nós devemos seguir a Cristo. E é justamente esse texto que aqui está, que nós vamos ler, que está no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o nosso irmão Mateus, e nós vamos ler no capítulo de número 8. Eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias, para que a gente possa desfrutar, enquanto há esse tempo para a gente desfrutar, ou desses minutos, ou destas horas, ou desses meses que não restam, até a vinda do Criador. Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo, ao qual escreveu Mateus, capítulo de número 8, e o versículo de número 18 até o 22. Texto bastante conhecido da igreja, bem conhecido da igreja. Geralmente, quando se prega esse texto aqui, as pessoas usam outros textos para complementar, digamos assim, esse texto. Complementar, ou seja, uma pregação chamada expositiva, ou seja, pregar várias coisas para dizer como nós devemos servir e seguir a Jesus. Não é uma tarefa lá muito fácil, mas não é uma tarefa impossível. Vamos ler, e de antemão, eu quero aqui que os irmãos prestem muita atenção. Nós encontramos aqui dois servos, aparentemente dois servos nesse texto. O Senhor ensina eles. A pergunta é: eles aprenderam? Vamos ler o texto? Prestem atenção, eu vou ler devagar, é um texto bem pequeno, mas eu faço a questão de ler devagar para que você entenda
O nosso negócio, se tivesse que haver um movimento aqui, nós glorificaríamos ao Senhor. Mas o mais importante é você sair daqui com uma palavra no seu coração transformadora e que te faça pensar durante a semana, durante o mês, ou até a vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus. Capítulo 8, versículo 18 de Mateus, que diz assim, o título em cima diz assim, como devemos seguir a Jesus. E diz assim, e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, olha, uma grande multidão, ordenou que passasse para outra banda do além, isso dependendo da sua versão, a qual você tem. E aproximando dele um escriba, disse-lhe, mestre, aonde quer que fores, eu seguirei. E disse Jesus, a raposa tem os seus covis, ou as suas covas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Aleluia. E outro dos seus discípulos disse, Senhor, permita que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse, segue e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Quando o irmão Paulo deu, aonde eu fiz questão de ler novamente, somente o versículo de número 28, que há uma resistência, entenda uma coisa, eu, você, não podemos resistir a este Deus nunca, sob hipótese nenhuma. Mas no decorrer da nossa caminhada, nós resistimos. E não é igual aquele que recebeu um folheto que não quis. Não é aquele que está dentro da casa do Senhor, que está ouvindo a palavra sempre, ou aquele que está ao alcance deste som aqui da igreja, que às vezes resiste. Não deve haver resistência da nossa parte. Aleluia a Deus. Este título que está em cima, que nós lemos aqui no livro, como devemos seguir a Jesus, poderia ser o título da seguinte forma: o preço de seguir a Jesus. Seguir a Jesus no nosso país ainda está muito bom, mas seguir e pagar o preço em outros países, aonde você é perseguido, aonde você vai para o cárcere, aonde as pessoas tocam fogo vivo em você, você vivo, tocam fogo, aonde eles cortam a sua cabeça, onde você leva uma rajada de metralhadora, aonde você apanha, onde você é cuspido. Nós poderíamos falar aqui e ficar um bom tempo só falando a respeito disso. É muito fácil. E Jesus está ensinando a esses dois homens, ensinando para nós, e para uma multidão que estava seguindo. A prioridade, irmão, na minha vida, na sua vida, ela tem que ser, ela é para ser, o Senhor deseja que seja, e é para ser Cristo. Mesmo com lutas, mesmo com provas. E quando a gente fala de provas, quem quiser prova, pegue para si, viu? Não quero prova não. Tá? Mas as provas, elas vêm. Você precisa ser, às vezes, afunilado, sabe? Chegar a um certo ponto, aonde você clame ao Senhor e busque. E você retome a sua vida com Cristo. Aleluia a Deus. O Senhor está ensinando aqui, não só como seguir a Jesus, mas um preço de seguir. E nada pode estar como obstáculo, nada. Mas quando nós falamos que nada pode estar como obstáculo, às vezes aparecem alguns obstáculos, alguns muros para você transpor, passar por cima. Aleluia. Aleluia a Deus. Eu fico olhando e eu fico assim preocupado, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu procuro fazer minha parte com todos os meus erros.
daquilo que está sendo pregado aí fora. Eu sempre toco nessa mesma tecla, sabe por quê? Porque eu tenho essa preocupação. Aleluia, Deus. Ensino fraco, ensino genérico, que não faz o cidadão firmar a sua casa na rocha, em Cristo. Não pode haver obstáculo, não pode haver resistência da sua parte, você não pode se opor contra o Evangelho de Cristo, nem hoje, nem nunca. Você não pode, mas tem pessoas que fazem. Você não deve, mas tem pessoas que fazem. O texto em si não carece muito aqui de contexto, porque levaria muito tempo. Eu sempre gosto de trazer o contexto, mas não vou trazer contexto nenhum. O único contexto que eu vou trazer aqui é só dessa situação que ele está se preparando para ir para outra banda, de um lugar chamado Mar da Galileia, que na verdade não é um mar, é um lago. Ele ia para a banda leste. Olha que engraçado. Lembra que eu disse no início que tem 2 cidadãos nessa história, dois cidadãos, 2 homens, fora Jesus que tem uma multidão, mas 2 que nós vamos falar. Um deles é um escriba. E esse escriba, se você ler o texto juntamente comigo, ele disse assim, ele se aproximando dele, o escriba disse: mestre, aonde quer que fores, na minha tradução está assim, eu te seguirei, talvez esteja assim na sua tradução, aonde quer que o Senhor vá, eu vou te seguir, eu te seguirei. Aleluia, Deus. Sabe o que é isso? Um servo de Deus autoconfiante. Há um perigo quando o servo de Deus ele é autoconfiante, porque uma hora ele vai ser colocado à prova. E na hora que ele for colocado à prova, ele não sabe qual vai ser a sua reação. Deus, aleluia. Ele não sabe se ele vai continuar a caminhada, se ele vai estar glorificando a Deus, dando um glória, feito um doido aí no meio da praça, porque os crentes são vistos como doido. Se ele vai estar numa penitenciária, onde ele vai estar, o que ele vai estar fazendo. Aleluia, Deus. Ele não sabe. Se nós dissermos que nós temos perseguições aqui no nosso país, nós estamos de brincadeira. Lá fora, uma perseguição. A nossa perseguição, entre aspas, aqui é espiritual. E nós olhamos para um escriba aqui autoconfiante, dizendo tudo assim. O texto aqui está dizendo, não sou eu que estou dizendo, que ele disse que ele vai seguir Jesus. Isso é meio estranho, né? Um escriba seguir Jesus. Os escribas são conhecidos como os mestres da lei de Moisés, conhecedor profundo. Nós não podemos confundir eles com os fariseus, que tinha alguns fariseus que eram escribas, e tinham fariseus que não eram escribas, e assim sucessivamente. Uma pedra de tropeço, ou querendo ser uma pedra de tropeço no caminho de Jesus. Ninguém interfere no plano de Deus, no plano de Jesus. Aleluia, Deus. Ninguém. Os crentes são como um mato que você pode mandar matar, como mandaram muitas vezes, como muitos têm morrido. Quanto mais você corta, mais ele nasce. Aleluia, Deus. O Espírito promete seguir ele pelo caminho. E agora veja o que eu vou dizer aqui nesta hora. Existem textos que você pode dar uma palestra filosófica. Palestra filosófica? Que história é essa? É. Tem texto que você pode falar uma série de coisas. Mas aqui eu vou fazer, sabe o quê? Uma coisa chamada contextualizar. Sabe o que é contextualizar? Contextualizar é quando você pega a mensagem e procura aplicar essa mensagem na igreja, ou seja, para nós. É isso que vai ser feito aqui e está sendo feito para nós.
Ele promete seguir pelo caminho, não é? Quantas vezes eu e você, irmão, não é questão de ano novo, final de ano não só. A gente promete, ou a gente pensa, a gente faz plano de estar no culto, de preferência todos os dias. Da gente meditar na palavra, da gente estar em oração, clamando, pedindo. Quantas vezes você não quis sair para evangelizar, para fazer a obra de Deus? Quantas vezes você não quis sair aí para dizer que Jesus um dia ele volta, e que ele é rei, que ele é o Senhor? Quantas vezes? É, Jesus. Quantas vezes no seu quarto você orando, clamando, pedindo, falando: Senhor, meu Deus, me socorre, entra com providência. Quantas vezes começamos a fazer promessas para Deus, de que vamos seguir Ele de um jeito ou de outro jeito, ou vamos fazer isso, ou vamos fazer aquilo outro? Sabe o que acontece? Não acontece. Isso é chamado de um cidadão que está confiando em si próprio, mas ele se desaponta. E alguns ainda dizem assim, quando é no final do ano, diz agora, vai entrando outro ano agora, né? Não que agora está entrando em outro ano, mas de 2022 para 2023, sempre essa pessoa, agora nesse ano, eu mudo. Mas não muda. Deus, eu poderia dizer, olha só, eu vou dizer, preste atenção. Deus, Ele procura mudanças na nossa vida, sempre. Ele quer que nós venhamos a mudar, de dentro para fora. E se for possível, de fora para dentro também, uma lavagem completa. O ensino de Jesus, em outras palavras aqui, não vai ter um só, é mais de um. Ele nos ensina, mesmo Ele te conhecendo, e quando Ele diz que Ele espera mudança, está procurando mudança, Ele já te conhece. Sabe, os outros anos que passou que você prometeu que você não cumpriu, eu te conheço. Deus, Ele te conhece. Por isso, nós temos que ter um cuidado com a nossa vida, mesmo Deus nos conhecendo. Cuidado com a autoconfiança. Cuidado quando você confia em você próprio. Cuidado quando você confia que você ora muito. Antigamente os irmãos pegavam, isso aqui não é brincadeira, é uma coisa séria. Mas muitos têm um tom de chacota. Pegava a Bíblia, colocava assim no ouvido, é o costume de algumas igrejas, já lá no passado. Os condenaram em Deus, estavam orando do jeito deles. Eles ficavam até de manhã cedo lá, glória, glória, glória. O que você orou, irmão? Você orou, glória. Você usou de vão repetições. Você não se achegou, o Senhor lhe se contou, lhe falou a respeito, sabe do quê? Das suas queixas. Ou dos seus queixões, daquilo que você não está satisfeito, não por murmuração, eu digo no âmbito espiritual. A parte espiritual, irmãos, hoje em dia tem sido deixado de lado. Sabe o que o Senhor fez com este escriba? Ouça essa. O Senhor Jesus o desafiou. Você pode me dizer, peraí. Agora você viajou, irmão Jonas. Onde é que está no texto que diz que Jesus o desafiou? Você prestou atenção no texto? Quando você olha para o texto, o Senhor diz para ele: a raposa tem os seus covis, ou seja, a sua cova, onde ela fica, é morada para ela. As aves do céu têm os seus ninhos, mas o Senhor não tem onde repousar a sua cabeça. É, Deus.
E quando nós falamos que o Senhor não tem onde repousar a cabeça dele, né? A sua cabeça, como diz o texto, corrigindo o que eu falei, e ele dá esse exemplo, ele faz com que aquele cidadão que disse que seguiria na sua autoconfiança, sabe o que ele está dizendo para ele? Eu estou te desafiando a você considerar o custo, porque é um custo para seguir o Senhor. Você agora vai abnegar. Você vai ter que deixar de lado certas coisas para me seguir. Aleluia a Deus. Se nós formos olhar o que nos custa, não é tão difícil. Também não é fácil, porque senão muitos não tinham parado nessa caminhada. Você já parou para pensar e considerar o custo de você seguir a Jesus? Ou como nós dissemos aqui anterior na epígrafe, o preço de seguir a Jesus. Tem gente que vai muito no oba-oba, sabe? Oba-oba. Eu vou ali porque Jesus cura, eu vou ali porque Jesus liberta, porque Jesus revela, porque ali é a prosperidade, viajando. E alguns desses Deus tira desse evangelho, põe ele na verdade. Os homens estão deixando de pregar a verdade, irmãos. Estão deixando de pregar a verdade, de trazer o ensino, de fazer os crentes pensarem na sua vida espiritual. Aleluia a Deus. Quando Jesus diz que não tem onde reclinar a cabeça, Jesus está se referindo, sabe o quê? Ao seu ministério, porque ele diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Considerar o custo de você seguir. Você está disposto a isso? Será que o irmão Jonas está disposto a isso? Jesus se refere a onde ele não terá onde encostar a cabeça do seu ministério. E agora aqui, olha só o que o Senhor nos fala. Jesus caminhou e fez a obra. Eu poderia chamar Jesus de obreiro perfeito, né? Mas ele é assim. Ele é mais do que um servo. Muito mais do que isso. Deus grande e santo, aleluia. No seu ministério, Jesus dormia e era hospedado na casa de pessoas. O preço de seguir a Jesus faz com que muitas vezes você saia do conforto do seu lar e alguém prepara o seu lar para receber você lá. É Jesus. Aleluia a Deus. Sabe por quê? Deus não despede ninguém vazio, sem nada. Deus não despede ninguém sem antes que ele veja maravilhas de Deus. Aí você sai de um determinado lugar. Não precisa você ir lá para a região da África, Iraque. Você não precisa ir lá para um confronto entre Rússia e Ucrânia. Você não precisa ir para vários países, não. Às vezes você sai de um lugar aqui e vai pagar um preço, até mesmo no interior de São Paulo. E Deus prepara alguém para te receber. Quantas pessoas receberam Jesus e prepararam um lugar para ele dormir, fazer uma refeição, tomar um banho? Aleluia a Deus. Esse é o preço. A boa notícia é que receberam Jesus nos lares. Receberam Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu Mais uma Deus. pergunta para a nossa meditação aqui, irmãos. Eu vou tirar por mim agora. E você pensa em você com a sua consciência. Como seguir a Jesus? Me diz aí. E eu também
alguém numa casa e fui hospedado. Sabe por que eu não fui hospedado? Eu poderia dizer assim, porque não é a minha chamada. Sim, eu entendo que é uma chamada para você fazer a obra. Não estamos questionando aqui a chamada. O que nós estamos questionando aqui é que nós podemos pensar numa situação como essa. A situação de Jesus, o próprio exemplo. O exemplo de amor, o exemplo de fazer a obra, o exemplo do ide. Aleluia, glória a Deus. Eu poderia contar nos dedos aqui quantas casas eu parei sendo hospedado. E eu poderia dizer da mesma forma, quando eu falava aqui, há uns segundos antes, que Deus não despede ninguém sozinho. Você ainda diz, quando eu falo você, não, vocês aqui não, você eu estou falando no geral, todos que dizem. Por isso estou dizendo você, se referindo no geral. Eu queria ter vivido nesse tempo de Jesus. Eu só queria ter vivido no tempo de Jesus para poder ver Jesus. Queria não. Chicote nos lombos. Mas os sinais seguem os que creem. O que esses servos de Deus viram, o que as servas de Deus viram, nós não estamos vendo. E talvez você que veio hoje aqui, porque Deus é um Deus de milagre, Ele pode realizar um milagre, sim. Eu seria louco se eu dissesse que não. Mas se você veio perguntar, Senhor, tenho orado, Senhor. Cadê as tuas maravilhas, Senhor, da minha vida? Cadê as tuas maravilhas? Aleluia! O que foi que você veio fazer aqui hoje? Aleluia a Deus. Deus tremendo, aleluia. Nós temos ainda um outro discípulo. Um outro discípulo. Esse não era escriba. O outro discípulo. Aleluia a Deus. Ele disse também que seguiria o Senhor. Mas sabe o que ele disse? Estou correndo por causa do tempo. Ele disse para o Senhor: deixa que primeiramente eu vá e enterre o meu pai. Qual é o problema de alguém enterrar o pai? Tem algum problema? Não, isso é o contrário. Na cultura judaica, na cultura cristã, na maioria das culturas deste mundo, é uma honra enterrar alguém. Alguns países queimam. Alguns, dentre os povos, que são meio que índios ou aborígenes, o defunto eles comem para dizer que é como dar um canibalismo. Mas o enterro é uma coisa, digamos, sagrada. Os ossos do nosso irmão José, que estava no Egito, foi trazido para poder ser sepultado. Ele não queria ser sepultado lá no Egito. Quando você não é sepultado como convém, isso também não é bom perante o Senhor. Mas o Senhor aqui, Ele está falando num sentido espiritual. Sentido espiritual. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Sabe por quê? Porque enterrar seus mortos é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer nos seus parentes. Jesus, nesse ensino, ele está mostrando para esse cidadão, em outras palavras, que ele não tinha o discernimento, seus olhos ainda não estavam abertos. Muitas pessoas, irmãos, confiam nas suas riquezas, nos seus seguranças, Aleluia, Jesus.
naquilo que possuem, lutam desesperadamente para que possam ter uma vida regrada. Sabe aquela vida boa? O cidadão, né? Ele luta para isso. Ele diz: eu quero qualidade de vida. Eu vou morar num condomínio onde vai ter seguranças especializadas, porque eu tenho. Tem um texto que nós não vamos abordar aqui, que diz que o homem, ele teve uma grande fartura. Ele era digamos assim, um fazendeiro, um homem próspero. Ele fez segredos, ampliou para que coubesse toda aquela colheita e tudo quanto ele tinha produzido. Isso é claro. Hoje pedirão a tua alma. Este mundo, irmãos, não pode produzir a paz e a segurança que você e que eu almejam. A paz, irmão, que você procura e que eu procuro, ela só pode, e é só Jesus que oferece, porque Ele é o príncipe da paz. Aleluia a Deus. Aleluia. Enquanto nós estamos falando, de repente, em algum lugar está caindo um helicóptero, porque aqui é muito outro lugar, é de dia, ou mesmo à noite cai um avião, está tendo um acidente de carro, de moto, um navio, um barco, uma lança, sei lá. Morreu alguém simples como morreu alguém rico. E aí? Eu fico olhando para algumas pessoas que antes pregavam o Evangelho, com todo o afinco, se venderam. Se venderam. Homens conhecedores da palavra se venderam. Alguns dizem aí, preste atenção, que não estou condenando quem estuda não, tá? Não é nada disso. Tem pessoas fazendo aí teologia, dentro de igrejas, teologia, não há nenhum problema nisso. Preste atenção, não é nada contra o estudo não, tá? Inclusive eu sou a favor do estudo, para ganhar dinheiro. Se você perguntar dentro de uma faculdade, as pessoas querem ser engenheiro, dos arquitetos, dos advogados. Estou estudando, né? Eu sou advogado, eu vou ser promotor, eu vou ser juiz. Se eu quero ganhar dinheiro, principalmente advogado ganha dinheiro, né? Logo dentro das matérias vai estar lá teologia. Para quê? Para você ganhar dinheiro e a vergonha. A paz não está neste mundo, irmãos. Existe uma organização chamada ONU, que ela luta para manter a paz. A paz só vem com o Senhor da glória. Aleluia a É Deus. com Ele que nós se apegamos, irmãos. É Deus. Prestem atenção para que eu vou terminar. Na outra vez que eu preguei aqui, eu deixei 5 minutos. Se o pastor deixar eu passar 5 minutos, pode, pastor, 5 minutos? Mas está devendo 5 minutos para você? Está devendo 5 minutos. Eu vou pegar os 5 minutos, tá? Olha só, vou pegar os 5 minutos aí. Ambos os discípulos, os dois, deste texto sagrado, eles eram bem intencionados. Não basta só ter o desejo e ser bem intencionado, não basta. O desejo de segui-lo, ele acaba, às vezes, com uma primeira prova ou com algumas dificuldades. É tão bom, irmãos, quando a sua dispensa está cheia, quando tudo está, né? Tudo ok. E nem assim tem pessoas que glorificam o Senhor. Nem assim. A intenção dos dois discípulos era muito boas, mas eles não se conheciam. Uma oportunidade, o Senhor falando ao nosso irmão Pedro, e Pedro tinha os seus altos e baixos. Depois dele ser cheio do Espírito Santo, parece que nasce um outro Pedro.
Mas quando o Senhor chegou para ele e disse da seguinte forma: ó, você vai me negar. Eu? Senhor, ainda que eu for para a prisão, ainda que tirarem a minha vida. A intenção de Pedro era muito boa. As suas palavras eram verdadeiras. Verdadeiras? Ele não negou ao Senhor, sim, mas eram verdadeiras. Vinha da alma, daquilo que ele tinha visto, dos ensinamentos. Mas maldito é o homem que confia em outro homem. Aleluia. Na hora do aperto, olha, você tem as características, sabe de quem? De uns daqueles que servem a Jesus como discípulos. Eu? Não demorou muito para que o galo cantasse, ou para que os corneteiros de plantão da troca de turno trocassem o clarim e eles se lembrassem do que Jesus havia dito. Nada, irmão, pode estar como um obstáculo, nada, não tem essa autoconfiança. A fala de Jesus com este outro que disse, esse outro discípulo: deixa eu enterrar meu pai. Ele recebe aqui um sinal. Sinal? Sinal é por minha conta, tá? Isso é o que eu estou falando aqui agora. Qual é o sinal? Um sinal de censura, de correção da parte de Jesus. Existem prioridades, sabe? 100% de prioridade. Para mim encerrar, porque o tempo já foi. Uma última pergunta. Como será que depois deste ensino de Jesus para o Senhor Jesus disse: a raposa tem os seus covis, as aves do céu têm os seus ninhos. Como foi isso este discípulo desse tempo? O outro que disse para enterrar o seu pai, qual foi a reação dele? Quem é que sabe? Não é difícil imaginar. Se alguém é escriba e acredita que tem por pai Abraão e que é da descendência de Abraão, e ele se baseia lá em Isaías 41, versículo 8, que fala a respeito dos servos escolhidos de Deus, não basta ser escolhido, não basta ter a chamada, nada disso basta. Sabe o que basta? Você seguir. Quando errar, dobra os teus joelhos. Esta mensagem de como servir ao Senhor Jesus, ela pode ser pregada hoje, amanhã, depois de amanhã. Você pode levar esta pregação, sabe até quando? Até a vinda de Jesus Cristo. Você vai encontrar muitas coisas te ensinando como servir ao Senhor. E eu agradeço pela oportunidade. Glória a Jesus. Boa é essa palavra. Graças a Deus. Deus continua abençoando nosso amigo Jonas, abençoando seu ministério, abençoando a cada um. Quero agradecer também a todos os irmãos que vieram, o bem, irmão Zé, todos os amados irmãos, em nome de Jesus. Boa é essa palavra. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos pôr de pé, vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus. Peço que os irmãos estejam orando pela nossa nação. Ora pela governança do nosso país. A política há nos trâmites aí de os projetos aí contra a Bíblia, contra a igreja. Tem um monte de gente aí que estão lutando aí para prejudicar o Evangelho.
há conversas aí de que estão querendo proibir até o crente expulsar demônios. Porque tem alguns pastores que estão fazendo brincadeira com o demônio na igreja, humilhando, fazendo humilhação. E os satanistas também é considerado agora no Brasil religião. E tem muitos aí que eles estão lutando aí para que proíbam muitas ações da igreja. E não sabem o que estão fazendo, né? Estão se levantando contra Jesus. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus, eu só deve. Mas a igreja de Deus precisa de estar orando ao Senhor. Então eu peço que os irmãos estejam atentos, sempre orando pelo nosso país. Existe país aí que já é proibido falar de Jesus, proibido a igreja abrir porta de igreja, proibido o templo já. Então, país vizinho do nosso país que tem relação comercial com o nosso país, a política deles tem algum tipo de envolvimento com o nosso país também. Então nós precisamos de estar orando. O irmão Jonas falou aqui que aqui no Brasil, por enquanto, nós temos a liberdade religiosa, nós podemos estar reunindo e adorando o Senhor com liberdade. Outros países, porém, há uma perseguição muito grande que está acontecendo. Mas se a igreja no Brasil não orar e não vigiar, existe problema que a pessoa não procura, né? E às vezes a pessoa fica brincando ali. Essa mensagem que o irmão Jonas falou hoje aqui. A igreja, o pastor ensinando isso. Pisa na cabeça de Satanás, levanta seu pé e pisa. Está fazendo brincadeira. Uma pessoa está firme na presença do Senhor. E o demônio é espírito, irmão. O demônio é espírito. Ele não tem pressa para ele causar dano na vida da pessoa. Você não está provocando o inferno. Jesus o anjo de Deus, um anjo. Ele sendo anjo, Satanás perguntou para ele acerca do corpo de Moisés. Ele não proferiu palavras. Ele sendo anjo, ele não proferiu palavras assim. Ele disse assim: o meu Senhor te repreenda, Satanás. Satanás desapareceu. Até hoje ninguém sabe do corpo de Moisés onde foi sepultado o corpo de Moisés. Ninguém sabe, ninguém viu. O próprio Deus, Moisés morreu e até hoje não encontraram o corpo de Moisés. Isso aí é um mistério. Mas Satanás foi lá onde Moisés morreu, na hora que morreu. E ele não viu o corpo, só que tinha um anjo lá. Glória a Deus, no local. E ele queria o anjo acerca de onde estava o corpo. E o anjo, mesmo sendo anjo, ele não proferiu palavras. Ele só repreendeu: o meu Senhor te repreende. E acabou. Nós não temos que ficar fazendo brincadeira e ensinar o crente que ele não deve ser, porque ele está firme, ele tem alta confiança que ele é um super crente, é o Deus, é um anjo, agora pode fazer tudo. Não, irmão. Nós temos que ter os pés no chão, e fé em Deus, e viver uma vida de sabedoria pela palavra de Deus. Seguro com Jesus, sem ficar fazendo presepada, sem ficar fazendo besteira. Que hoje vai fazer isso, que hoje vai acontecer, hoje é assim, só para fazer movimentação, e daqui passa, não tem nem firmeza com Jesus, passa 2, 3 meses, está afastado, e aí o bicho pega ele. Aí o negócio fica ruim pro lado dele. Porque os demônios, hoje você está, a pessoa está forte ali, mas daqui de 5 anos, 6 anos, 3 anos, 4 anos, a hora que você vacilar. Então a nossa fortaleza, ela é Jesus. Se nós sairmos de Jesus, nós somos frágeis. Hoje Jesus é o nosso escudo. Ele está aqui, ó. O Jonas está aqui, ó. Aqui, por favor, Jonas, minha frente, cabeça. Aqui é Jesus, certo? Aqui eu estou seguro. Pode os dardos inflamados vir, flecha vir, aqui não vai me atingir, porque 1000 cairão à esquerda, 1000 à direita, não serei atingido, porque o Senhor é o meu escudo, é a minha fortaleza, é a minha segurança. Mas se eu voluntariamente fazer isso daqui, aí eu estou sendo alvo fácil. Então a nossa proteção, a nossa segurança é Jesus.
Confia em Jesus, Ele é a sua fortaleza. Aleluia. Esteja protegido pela presença do Senhor na sua vida. Glória a Jesus. E nem o mal te atingirá. Porque Jesus está na sua vida. Mas não vamos ser uns crentes que ficam fazendo besteira aí, achando que é o que não é. Porque quem é o que é Jesus na nossa vida. Amém? Vamos agradecer o Papai do Céu. Senhor nosso Deus, nosso Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor por essa palavra poderosa que ora o Senhor falar aos nossos corações. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fizera, em nome de Jesus. Despede-nos em paz, abençoados por Ti. Ao tornar os nossos lares, encontremos a nossa casa abençoada. Deus, dá uma continuação de dias vindouros debaixo da Tua bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. E o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja. Todos podem dizer amém. 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 Paz do Senhor Jesus.